Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar hoje para vocês de uma data que nós comemoramos todos os anos no dia 31 de outubro. Mas antes de eu falar, desta comemoração, eu quero estar falando o que ela contribuiu para a humanidade. Com que ela contribuiu? Ela contribuiu na educação, ela contribuiu na cultura, ela contribuiu na individualidade das pessoas, a democracia voltou, novamente a imperar. E eu quero falar de um período da idade medieval, da idade das trevas, onde a política que reinava, que dominava naquela época, era o feudalismo. As pessoas estavam todas divididas, não havia um governo atuante para estar representando os povos. Eram totalmente em feudos, em comunidades fechadas, a agricultura que reinava, o trabalho que eles tinham era um trabalho de subsistência, porque a igreja que dominava naquela época, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela colocava que o trabalho deveria ser para a subsistência, você não poderia acumular bens, acumular riquezas, isso não agradava a Deus. Interessante que ela sempre acumulou, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eu quero estar falando desta data, do dia 31 de outubro, o que ela colaborou para conosco. Como eu já disse, na educação, as pessoas elas eram um alto índice de analfabetismo, apenas 5% eram alfabetizados naquela época, apenas o pessoal do clero, os reis, alguma elite da época. Todo o povo, toda a maioria não tinha acesso à leitura, ao conhecimento. Então essa data, essa comemoração, esse evento que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, ela colaborou significativamente para a expansão de todos os povos, ela contribuiu com a cultura, descentralizou todas as coisas, tirou o domínio da igreja e apresentou para todas as pessoas. Na educação, teve um cidadão que ele é conhecido como o pai da didática moderna, e ele é dessa época, Comênios. Quem estuda pedagogia sempre estuda sobre Comênios. Quem foi Comênios? Depois você pesquisa, um bispo da igreja protestante. E no dia 31 de outubro de 1517, uma data que é muito esquecida por todos nós, e é comemorado o dia da Reforma Protestante. Mas quando fala Reforma Protestante, muitos já torcem o nariz, existe um preconceito muito grande e esquecem de tudo que ela trouxe de bom para o desenvolvimento econômico do mundo, principalmente na Europa, que começou ali o Velho Mundo. Era tudo centralizado na igreja. Havia os feudos que eram descentralizados, eles tinham o seu governo próprio, o seu domínio próprio, mas quem dava as regras, quem dizia o que deveria ser feito ou não, era a igreja, era o teocentrismo. E juntamente com o movimento renascentista, depois veio então a reforma protestante, porque também os próprios cristãos católicos da época, entre eles Martinho e Lutero, eles revoltavam com aquele momento, porque o clero, a igreja católica daquela época, eles vendiam posições clericais. Os padres da época, eles não eram preparados na palavra de Deus, eles compravam aquele título, e com isso o conceito moral, ético da igreja caiu demais. A corrupção estava tomando conta de tudo, e alguns líderes da igreja, alguns padres da igreja, eles não se conformavam com isto. Antes de Lutero, houve outros, mas eu quero aqui centralizar em Lutero, porque Lutero ele teve uma participação, e o momento foi muito bom. Aproveitando esse momento renascentista, Lutero entrou, e a burguesia que não aguentava mais aquela situação de centralismo, de não poder crescer, de não poder prosperar, que era pecado, que tinha que ter um trabalho de subsistência,
Com Lutero, a burguesia viu ali uma possibilidade deles se expandirem, e foi o que aconteceu. A burguesia compra aquela causa, eles começam também a proteger a Lutero, porque eles tinham interesse. Muitos deles nem eram cristãos, mas eles viram um interesse de expansão, de crescimento, né? De prosperidade, o que a igreja da época proibia para os leigos. Leigos, as pessoas não podiam ler, as pessoas não tinham acesso. Tudo que a igreja falava era o que era aceito, e ponto final. Com a reforma protestante, tudo isso se abriu. A valorização da mulher, a mulher não era valorizada. Com a reforma protestante, passou a ser valorizada. Queridos, 31 de outubro não é para você estar celebrando, não é? Um Halloween. O que o Halloween agrega para você, para a sua vida? O que ele agregou? O que ele trouxe de bom para nós? Agora não, a reforma protestante, até hoje nós somos beneficiados por tudo isto. Depois disto, da reforma protestante, acontece o quê? A expansão, a revolução industrial. É graças a esse momento renascentista, momento da reforma protestante, porque com a reforma protestante a Igreja Católica também fez a contra-reforma. Ela começou a corrigir vários erros deles também. Começaram ali a se preocupar, calma aí, nós expulsamos Lutero, nós falamos que ele está louco, que ele está errado, mas dentro deles eles sabiam que alguma coisa não estava bem. Só que a contra-reforma deles veio com forma também de força. A época das Inquisições não trouxe contribuição nenhuma essa contra-reforma. Mas foi uma contra-reforma da igreja que apenas comprovou que Lutero estava correto. Portanto, dia 31 de outubro, dia da reforma protestante. Nós estamos agora em 2019, dia da reforma protestante. Em 2017 foi comemorado os 500 anos da reforma protestante. Eu me lembro que nessa época eu estava fazendo uma monografia do meu curso de História e fui grandemente impedido, não é? Houve uma resistência muito grande porque o meu tema foi reforma protestante e eles não queriam, né? O meu orientador não queria, o coordenador do curso aprovou. Chegou no momento do orientador, ele quis atrapalhar. Por que será? Vamos parar com preconceitos. Nós somos um país laico e nós temos que reconhecer as coisas boas que a reforma protestante trouxe para nós. Alegre o teu coração, todos nós somos cristãos, que não haja divisão de católico e de evangélico, mas que nós verdadeiramente sejamos cristãos. E vamos olhar para a história, vamos olhar com entendimento o que realmente aconteceu na história, no passado, para nós termos um presente abençoado. Deus te abençoe. Comemore sim dia 31 de outubro, mas comemore essa data tão importante para o mundo, para todos os povos. E começou na Europa, começou aqui e chegou até nós. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é um assinante do canal, assine o nosso canal, fique com a gente, compartilhe e curta esse vídeo. Deus abençoe.